Outra coisa, carinha, eu vou ter que, como a gente trocou o horário muito em cima da hora, eu vou ter que terminar um pouquinho mais cedo, tá? Tá, não tem problema. Tá bom. Então, termine aí a conta. Quando você fizer a correçãozinha, que não é grande coisa, né? Você me manda a foto aí com o valor certo, beleza? Tá bom. Deu 9. O X deu 9? 9. 9. Que legal. Parece que dá 9 mesmo, eu acho. Daí deu 360. Tá bom. Muito bem, conseguiu sozinho. Muito bem. Então vamos pegar mais uma questão dessa lista aí. Outro tipo. Em cada item está representada uma parte de um polígono. Calcule o que se pede. Ah. O total de vértices, você calculou 4 vértices. Um, dois, três, quatro. Bem, eu não saberia te dizer se isso está certo. Olha só, nem eu sei. É, Né? porque não tem que calcular. Eu pensei, tipo, pô, vértice é lado, eu só contei os lados. Vértice é as pontas do polígono. São pontas. Então, se esse negócio aqui continuasse, né, esse risco aqui continuasse, certo, cara? Então não seria um vértice, percebe? Aí que tá. Então o que eu posso garantir é que aqui é um vértice e aqui. Esses dois caras aqui que você contou como vértice só serão vértices em uma específica situação que eu vou desenhar agora. Nessa situação aqui, ó. Se esse fosse polígono, esses dois seriam vértices, entendeu? Quando é Eles seriam ponta, assim, ele pontas. não é. É. Se não for ponta, não é. Por exemplo, se ele continuasse aqui e continuasse aqui, não seria vértice, entendeu? E como o Uhum. enunciado do problema falou, olha só o que o enunciado falou. Representa uma parte do polígono regular. Ó, aqui está um nome que mostra então que de fato eu estava certo. Do polígono regular. O que que significa? Que todos os lados têm que ter o mesmo tamanho. Regular significa isso, tá bom? Mesmo tamanho. Então você pode ter certeza que esses caras aqui não são vértices, nem esse, tá? Por quê? Porque essas coisas aqui não têm o mesmo tamanho, né? Esse cara não é o mesmo tamanho que esse e não é o Nem mesmo que outro. tamanho que esse, certo? Uhum. Então, vértice só aqui e aqui, tá bom? Então, a resposta certa seria dois vértices. A soma das medidas dos ângulos internos, você falou 740. Foi um chute 140. bem tosco, né? É. Ah, Tá. chutador profissional. Não tem problema. Ele está dizendo aqui que 140, né? Como é que a gente vai descobrir qual é o somatório dos ângulos internos, sabendo exclusivamente um dos ângulos, né? Como é que a gente vai descobrir isso? Bem, cara, o que que tá pegando com esse aplicativo hoje, hein? Para de travar essa desgraça. Ah, dá pra entender, cara. Não dá pra entender. Uma hora vai voltar. Isso que dá ficar baixando o jogo pirata. Eu baixo tudo pelo Hydra, cara. Até Red É, Dead eu exatamente. Eu tô usando tirar. essa droga desse Hydra aí. Só foi começar a usar ele que meu computador começou a travar. Meu O meu tá de boa. computador, eu paguei 12 mil reais. Imagina a máquina mortífera que é ele. Tá que pariu. E roda tudo no talo, mas só foi baixar esse Hydra aí que começou a travar essa desgraça. É só você baixar o O aplicativo do Windows pra otimizar. patch do Windows para otimizar? Depois eu te mando É os links. Só oficial isso aí? Depois você me manda se for oficial. Eu não vou é instalar oficial, nada que oficial. não é oficial. Ah, então beleza. Bem, então do que eu estava falando aqui? Eu estava falando sobre este ângulo, né? Como é que nós vamos usar este ângulo
para descobrir o somatório dos ângulos? Bem, nós vamos ter que pensar de uma forma assim bem longa. Então preste atenção que não é fácil não. Como a gente descobriu já, né? Eu falei para você, eu te ensinei que existe uma fórmula que está associada com a quantidade do somatório dos ângulos internos de um polígono associado com a quantidade de lados. É Uhum. essa fórmula aqui. Muito bem. Agora imagina, né? Nesses polígonos que a gente estava trabalhando, os lados eles tinham tamanhos diferentes, né? Nós estávamos fazendo as figurinhas lá, onde eles tinham tamanhos diferentes, né? Tipo essa aqui, os lados têm Uhum. tamanhos diferentes aqui também tem tamanhos diferentes. Mas aqui, nesse problema, ele falou, ó, polígono regular. Significa, como eu já falei, que todos os lados são iguais. Mas também significa que todos os ângulos são iguais. Porque se os lados são iguais, os ângulos são iguais também. Então, por exemplo, se aqui é 140, você pode ter certeza absoluta que aqui também vai ser 140, tá bom? Uhum. E todos os outros ângulos que não estão aparecendo também serão 140. Então eu posso Então afirmar acertei um. aquela. Oi? Você Então acertou? acertei aquela. É, porque eu coloquei 140 que minha letra é meio Não, ruim. mas essa não é a resposta, né? Calma. A Ah, questão é que todos os ângulos são 140. Eu não sei quantos ângulos tem. Na verdade, eu só vou saber lá no fim da conta. Mas o que você pode garantir é o seguinte: se o polígono ele tem n lados, ele também vai ter n ângulos, né? É só você pensar num quadrado. Ele tem um, dois, três, quatro lados, certo? uhum. Quantos ângulos ele tem? Um, dois, 2, três, 3, quatro. 4. Isso. Então, por essa lógica bem interessante, eu sei uma coisa bem louca, que se eu pegar e dividir isso, que eu ainda não sei qual é a resposta, porque eu não sei quem é o n. Se eu dividir isso aqui por n, que é a quantidade de ângulos que tem, né? Que no quadrado é 4, no triângulo é 3, etc. Então é tipo, sei lá, 6 menos 2 vezes 180 dividido por Por 6 de 6. novo, né? Porque o n é 6 no caso, né? Eu não sei quantos são, eu realmente não sei quantos são. Mas eu sei que a hora que eu fizer essa divisão, a resposta vai dar 140. Porque o que que é isso aqui? É a soma dos ângulos internos. Esse cara aqui. Tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui é a soma dos ângulos internos. Essa aqui é a quantidade de ângulos. Então, se eu pego a soma dos ângulos e divido pela quantidade de ângulos, o que eu vou ter é o valor de cada um dos ângulos. Pode pensar num quadrado. Um quadrado. Ele tem. A gente sabe que ele tem 360 graus somados aqui: 90, 90, 90, 90, certo? Uhum. Então, pensa comigo. Soma dos ângulos internos de um quadrado: 360. Se eu dividir pela quantidade de ângulos que tem, 1, 2, 3, 4, quanto que dá 360 dividido por 4? Dá 90. Que é o valor de cada um desses ângulos aqui, concorda comigo? São ângulos retos, certo? Sim. Aham. Então essa fórmula aqui sempre funciona. Então tá aí. Agora, né, eu expliquei isso aqui, a gente de alguma forma vai ter que descobrir quanto que é o valor do n. Daí eu vou te mostrar de novo uma coisa lá da matemática básica que a tia da escolinha ensinou. Que é o seguinte, quando você tem uma divisão, você tem o que a gente chama de divisor, o dividendo e o quociente, certo? Uhum. A tia falou pra gente que esses dois multiplicados aqui são igual a esse. Se você não acredita na tia, só testa aí. 6 dividido por 3 dá 2, certo? Uhum. 2 vezes Então, 3, 6. exato. 6 é igual a 2 vezes 3. Então, se eu pegar esses dois caras e multiplicar, vai ser igual a esse. Tá bom? Uhum. Como é que eu vou usar isso aqui ao meu favor? Eu vou pegar o 140 e vou multiplicar por n. Esse vai multiplicar por esse, vai ficar 140 vezes n, certo? É, sei lá, ó. Igual ao n menos 2 vezes 180. E agora que nós temos uma equação, tal qual, ahn, tal qual naqueles problemas que nós estávamos fazendo,
é só isolar o N, né? Aqueles você estava isolando o X, agora tem que isolar o N. Eu vou só fazer uma simplificação, vou fazer o chuveirinho aqui para facilitar para ti. Tô virada como a professora ali. Isso. Então vai ficar 180N menos 360. Daí agora você vai fazer daquele esquema. Quem tem N vai para um lado, quem não tem vai para o outro, aquela história, né? Uhum. Então você pode pegar o que nós fizemos na outra aula e usar como exemplo, tá bom? Então tente fazer aí, quando terminar, me fala. Nesse caso, não é pra mim somar o 140 com 180, né? Não é somar, porque o 180 está somando, quando ele vai para o outro lado, ele passa subtraindo, certo? Uhum. Então vai subtrair, exatamente. É que eu digo, tipo, você inverter a ordem, entendeu? Tipo, veja. A ordem não importa. Lembre-se que se você passar o 180 para o outro lado, ele vai subtraindo. 140 menos 180, ou 180 menos 140 vai dar no mesmo. A questão é que como o 180 ele é em módulo maior, ele é um valor maior, a resposta vai dar negativa. É só você pensar, R$ 140 menos R$ 180. Ou você tem uma dívida de 180 e alguém te dá 140 para ajudar, você vai continuar no negativo, Então, certo? mas tipo, o que eu quis dizer foi, tipo, se é pra fazer assim, ó, 180N menos 140N, daí igual, menos 360, daí menos o número que der entre a subtração, subnegociar lá dos dois. É isso? Bem, parece que você está no caminho certo. Faça aí, novamente verifique o que nós fizemos na outra aula para relembrar e quando você terminar me manda a foto, tá bom? Tá? Tá, daí eu fiz aqui, deu 40N igual menos 360. Menos 40N igual a menos 360. Menos 40N. Porque É 100, porque menos 180, 180 fica menos 40, certo? Então, menos. Mas continue, está no caminho certo, vai lá. é que eu mudei, é que eu fiz ao contrário, tipo,
eu coloquei 180 menos 140 e não menos O 180. 180, ele é positivo, vai para o outro lado negativo, certo? Assim é que eu pensei que eu podia, tipo. Não, você não pode. A regra é clara. Se é positivo, tá somando, vai para o outro lado negativo, certo? Uhum. Trocou de lado, trocou de operação. Tava Mas aí somando. eu fico meio encurralado, porque, tipo, ó, 360 fica negativo de qualquer jeito, né? Sim. Porque fica do mesmo lado. Daí menos 40, daí, tipo, não. Daí eu só faço. Aí você pega esse menos 40 e passa para o outro lado dividindo, certo? Ah, é que eu pensei que daí ia dar número, tipo, Não. negativo, daí você não queria. Não, não vai, porque menos com menos dá mais, certo? Na divisão, menos com menos dá mais. Porque você vai passar quem está multiplicando para o outro lado dividindo. E o menos 40 ele está multiplicando. O menos 40 todo vai para o outro lado dividindo. Ah, mas eu tenho que trocar o sinal? Não. É por isso que eu estou desde a aula passada falando quando troca de lado, troca de operação. Eu não estou falando quando eu troco de lado, eu troco de sinal. Eu estou falando quando eu troco de lado, eu troco de operação. Qual é a operação que esse número está fazendo no N aqui? Mas, tipo, Ele quando. está multiplicando o N. Então, se ele está multiplicando o N, ele todo vai para o outro lado dividindo, ok? Por que que o 180N foi para o outro lado subtraindo? Porque ele estava somando com outro cara. Então, se ele estava somando, porque ele é positivo, ele estava somando com outro cara, quando ele vai para o outro lado, ele vai subtraindo. Menos 40, ele está multiplicando. Então, ele Mas está aí, tipo, para o outro lado dividindo, diga. você tá fazendo, tipo, como só tem um número, daí você passa pro outro lado, e daí menos com menos dá mais, daí é 360 dividido por 40, porque só tem, tipo, Porque um só número tem um ali. número multiplicando, 360. certo? Porque ele está multiplicando. Ah, Se fosse um número somando, passaria para o outro lado subtraindo. Se fosse só um número subtraindo, passaria para o outro lado somando. Sempre fazendo a operação inversa, ok? Então a ideia é essa. daí Então deu faça 9. aí isso, 9, exatamente. Então dá 9 mesmo. Então significa que x é 9, 9 positivo, né? Então show de bola, é isso aí. Então treinar essas coisas aí, né, velho? Por isso que eu, no fim da aula, fiz aqueles exercícios na aula passada, porque eu sei que isso aqui é muito importante. Vai cair o tempo todo aí pra ti, o tempo todo. Tem como fugir de isolamento de X, sacou? Então, Uhum, de novo, recomendo que quando você tiver um tempo sobrando aí, tente fazer tente refazer o que nós fizemos. Eu acho que já ajuda bastante, tá bom? uhum. Então tá Você bom, vai eu deixar te uma questão diga. aí, não? Bem, eu acho que você pode fazer isso que eu falei, que já vai estar suficiente, tá? Tá. Refazer o que nós fizemos hoje, beleza? Ah, e eu não sei se minha mãe te avisou, mas a prova ela mudou, não vai mais ser sexta-feira, agora vai ser terça. Ah, Daí eu não sei, terça. acho que tu não ouviu, né? Minha mãe pediu pra marcar uma aula segunda daí também. Ah, bem, pode ser. Me diz, às 4 da tarde, às 5 da tarde, tu tá livre na segunda? Na segunda, 5 da tarde, sim. Então eu vou Das colocar teu 5 às nome 6, aqui. né? Exatamente, 5 a 6. Então, teu nome tá aqui, beleza? Tá. Agora, na sexta, então, supostamente a gente tinha aula, só que como eu pensei que essas aulas começariam só na semana que vem, eu coloquei uma outra coisa no horário que nós supostamente teríamos aula. Então, excepcionalmente essa semana, só essa semana, grave aí, anote aí, hein? Eu vou escrever também aqui. Essa semana só, a nossa aula de sexta, essa semana só, a nossa aula de sexta será às 18, ok? Às 6 horas da tarde. À tarde, é. Nas outros dias vai ser às 4, que é às 16. Mas E só na nessa semana segunda, às vai 5. ser isso. Na segunda teremos essa aulinha às 5, beleza? E eu vou Uhum, escrever aqui também para você não esquecer. Segunda aula às 17. Beleza? Então tá uhum. bom, velho. Então refaça aí as questões que fizemos hoje, que já vai ser ótimo. Não precisa nem resolver Beleza.